Paz do Senhor, meninas. Semana passada, eu deixei um vídeo para que vocês estivessem, né, meditando nele, vendo, né, o que Deus ia falar, já começar a falar aos nossos corações sobre qual é o nosso chamado, qual é o seu propósito. E tudo que o Senhor, né, tem nos dado, ele tem uma finalidade. É para que nós possamos administrar. Assim como foi falado naquele vídeo, também assim é conosco, né? E na palavra do Senhor ele tem uma base bíblica para isso. E eu estive meditando e veio na minha mente, no meu coração, aquela parábola dos 5 talentos, né? Que Jesus mesmo, né? Ele falou sobre isso lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Então eu vou estar lendo para vocês esse texto bíblico para que a gente possa estar assim mais à luz da palavra, né? Diante do que Deus quer falar conosco. A parábola dos 10 talentos. Por isso, é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e o outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. Grava bem essa parte. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, granjeou outros 2 talentos. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui os 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeste 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e a qualquer em abundância, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma palavra forte, né? E às vezes a gente ouve essa palavra e não associa aquilo que o Senhor tem dado a nós. Mas tudo o que Deus te deu é para ser administrado por você. E o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? De acordo, né, com essa parábola, falada por Jesus. Então, é algo um pouco mais pesado. Assim, né? A parábola, ela é basicamente o que nós vivemos no nosso dia a dia. É tudo com fundamento para nos ensinar e nos alertar. E nesse caso, como ela foi contada por Jesus, né, ele vai voltar também. Eu acredito que ele é o nosso Senhor, ele nos deu talentos, ele te deu talento. Né? Você como mulher, você como esposa, você como uma profissional, como filha, como alguém que tem um ministério na igreja, ou que não tem ainda, mas que deveria ser levita, deveria ser uma pregadora da palavra, deveria ser uma evangelista, né? O que o Senhor te deu de dom e você sabe que está enterrado? Essa palavra hoje ela veio um pouco dura aos nossos corações, mas nós precisamos virar essa nossa mentalidade enquanto tempo, enquanto o Senhor não vem nos cobrar sobre os talentos que Ele tem nos dado. Então, qual vai ser a sua resposta no dia que o Senhor prestar conta, assim como aquele teatro, né, aquele vídeo falava que uns foram chamados para ser mãe, outros para médico, outros estavam sendo pastores, mas era para ser médico. Então, assim, por que tudo isso acontece? Mas, qual vai ser a sua resposta? Você vai ser aquele que tinha 5 talentos e multiplicou, ou que tinha 2 talentos e multiplicou, ou você vai ser aquele que enterrou, aquela que enterrou, né? Estamos falando para mulheres exclusivamente aqui. Então, às vezes, você pensa que você já tem alcançado, né, tudo isso por mérito. E tudo que você tem é por mérito, né? Por uma conquista sua, porque você estudou muito, mas muitas vezes você reconhece que o Senhor te deu. Você fala: se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria conquistado isso. Se não fosse o Senhor, né? A gente tem aquele reconhecimento. Mas hoje o Senhor ele quer despertar, né, o que Ele quer para a sua vida. Talvez você pense: mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei, né? O que Deus quer que eu faça.
Muitas vezes a gente tem esse pensamento, o que Deus quer que eu faça? Talvez isso tenha sido o motivo, né, de muitas vezes você estar perdida. Às vezes você está fazendo coisas desvairadamente, você tem 5 cargos na igreja, às vezes você faz demais, até se cansa na sua casa, aquilo que nós já falamos ali atrás, né, nas outras palavras. Às vezes você está tirando para todos os lados, desesperada, achando que está cumprindo o seu propósito, quando muitas vezes não está. Você, assim como aquele que enterrou o talento, achou que era a melhor forma dele fazer era enterrar o talento. Será que você também não está fazendo isso? Será que você não está enterrando o seu talento, achando que você está na direção certa? Mas, né, hoje eu ouvi uma palavra, ouvi um vídeo meio curto, que chamou a minha atenção também, e casou certinho com aquilo que a gente ia falar, né? E falou assim sobre pessoas, né, que cantam na igreja, pessoas que pregam na igreja, pessoas que evangelizam, ganham almas, são usadas poderosamente, mas que correm o risco de ir para o inferno. Então, foi um vídeo bem, assim, interessante. E, simplesmente, né, a pessoa falou, por quê? Essa pessoa não tem intimidade nenhuma com Deus. Ela faz, sim, a obra de Deus, ela faz tudo que ela faz é para Deus, entre aspas, né? Mas ela não pergunta se aquela é a vontade de Deus, ela não pergunta o que Deus, não tem intimidade com Deus. E Deus, a Bíblia fala assim que ele quer o nosso coração, ele quer que nós sejamos obedientes. E a palavra falava assim que a pessoa estava na igreja, mas ela não era obediente a Deus. Se Deus mandava, de repente, ela cantar um louvor, ela cantava outra. Se Deus mandava ela falar com alguém, ela falava assim, não, Senhor, não gosto, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem para falar com aquela pessoa. Então, assim, essas coisas são muito perigosas. Quando nós não temos, como fala, nós não temos ali aquela intimidade com o Espírito Santo. E aí é onde a gente muitas vezes faz as coisas de acordo com o nosso sentimento, com o nosso achismo. Ah, hoje, não, tá tudo certo, fui na igreja, louvei, adorei, preguei, vidas aceitaram a Jesus. Quando, na verdade, às vezes nós estamos na sintonia errada. Nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós podemos, né, dar algum exemplo na Bíblia de pessoas que acertaram, que mesmo sem estar entendendo nada, né, sem ter, às vezes, até capacidade para fazer o que fizeram, mas elas estavam no lugar certo, com dificuldade. Porque nós sabemos que a direção de Deus, muitas vezes, a vontade de Deus não é que nós queremos, não é que nós entendemos também. Moisés, quando ele teve que dirigir o povo, ele teve que falar para o povo, marche, e o povo, mas tem um mar na nossa frente. Mas ele já tinha recebido a direção de Deus. Ele tinha recebido de Deus, até assim, uma bronca, pela intimidade que ele tinha com Deus. Ele foi clamar a Deus, e Deus falou assim, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Deus falou assim, você já sabe, você já tem a minha direção. Mas a gente, é difícil, eu reconheço. Como é difícil, Deus falou assim, faz tal coisa. E a gente, mas Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer. O Senhor me deu, às vezes a gente até pede, assim como Jesus, se possível for, né, passa de mim esse cálice. Porque é muito difícil. Nós, assim, de repente, estarmos na direção certa. E por isso nós resolvemos dar um jeitinho. E o povo do deserto, com esse jeitinho, ficou 40 anos ali, né, dando aquela volta para achar a terra prometida. Mas Moisés, de repente, ouviu a voz de Deus e tocou nas águas. E ali o mar se abriu. Então, esse é um exemplo de que ali, sim, ele estava na direção certa. E com ele, todo o povo foi salvo. Então, o que o Senhor falou no coração? Às vezes nós achamos que é só a nossa vida que a gente, de repente, está privando de ser abençoada quando nós não fazemos a vontade dele. Mas existe todo um milagre por trás que vai alcançar, às vezes, a nossa família por inteiro, vai alcançar a nossa cidade, a nossa nação. Nós não sabemos o tamanho da obra que Deus tem, né? O tamanho da obediência. A obediência que nós temos que ter, às vezes, ela vai gerar milagres extraordinários, assim como fez com Moisés. Era um povo todo atrás dele, que recebeu a libertação e recebeu, né, o livramento daquele povo do Egito. Assim como Ana. Às vezes eu fiquei pensando, né, meditando na palavra de Ana, que ela orou por anos por Samuel. Mas será que o Senhor já não tinha falado para Ana lá atrás? Porque não foi uma coisa assim, de uma hora para outra, que ela abriu mão do seu filho. Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. De repente, Deus já estava falando, a minha vontade, eu vou te dar. Eu vou te dar. Às vezes o Senhor já estava falando do coração de Ana, que ele queria um sacrifício da parte dela, ou ele estava dando essa direção. Mas pensa se fosse você. Deus falou assim, eu vou te dar um filho, mas ele não vai ser seu. Então, de repente, para ela chegar nessa oração, ela tinha tido uma visão atrás, mas ela não quis, ela quis, tipo assim, tentando, e tentando. Até que ela viu que precisava mesmo entender o que Deus tinha para ela. Então, às vezes, nós precisamos entregar. O mais difícil, às vezes, o que mais nos custa. Só que, assim, nós vimos por que Deus queria que Ana fizesse aquilo. Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Olha quem foi o profeta Samuel. Olha como Deus usou esse menino. Então, tinha que ser desse jeito. Às vezes, nós não entendemos. E ela é honrada até hoje. O filho dela. Então, assim, nós não entendemos. Às vezes, não é lógico o que Deus tem. Mas o Senhor, ele tem um propósito assim na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Se nós não estamos entendendo, às vezes nós precisamos nos lamentar que nem Ana. Senhor, me mostra. E se preciso for, o Senhor faça. E entregar, assim como nós falamos na palavra passada. Entrega para o Senhor. Né? Deixa ele
fazer o propósito dele se cumprir na sua vida. Seja a resposta para muitas pessoas. Às vezes nós não queremos ser resposta, mas daí a gente fala assim, não, esse povo, que nem Jonas, esse povo de coração duro, esse povo rebelde, eu que tenho que sacrificar a minha vida, a minha família, né? Então, assim, é bem diferente o agir de Deus, mas é gratificante também. Assim como na vida de José, ele estava preso por anos, e o rei chama para ele interpretar sonho, e ele poderia falar, não, para ele que estou preso aqui, não vou interpretar para ninguém. E ele pudesse, assim, entender, se ele entendesse que aquele copeiro tinha falado com o rei não queria saber dele, e deixou ele por anos lá, e agora, né, se o orgulho tivesse tomado conta. Aqui, com a vida de José, a gente vê que nós também não podemos deixar o orgulho nos dominar. Né? Às vezes, nosso chamado, ele é um chamado que nós vamos passar por um processo de... Nós vamos ter que descer na presença de Deus, perante os homens, mas na presença de Deus, para obedecer aquilo que Deus quer, e sem entender nada. Assim como José não entendeu quando ele foi chamado, mas ele obedeceu, mais uma vez. O que aconteceu com ele? Era o dia do milagre dele. Então, nós não podemos olhar para a situação, às vezes nós estamos numa situação de cárcere, uma situação de tristeza, uma situação de derrota, uma situação de feridas, né, que nos feriram, que nos ignoraram, abandonaram, mas o Senhor, Ele nos chama, e quando Ele manda chamar o nosso nome, é para o milagre. Mas para isso nós temos que estar na posição, na obediência dEle. E quando, além do que José fez, ele teve que passar por um outro processo quando ele estava com o poder na mão, que foi a parte que ele teve que perdoar os irmãos dele. Mais uma vez, ele teve que passar por cima do orgulho dele. Mais uma vez, ele teve que lembrar, né, de obedecer ao Senhor. Ele teve que esquecer o orgulho dele. E Deus honrou. Então, assim, o que é essa palavra? Ela está trazendo ao nosso coração, né, que nós precisamos, né, perguntar para o Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida. Você precisa perguntar, Senhor, a partir de hoje. Eu não quero, né, ser lançada ali, né, no lago de fogo, ali, onde tem ranger de dentes, que nem, né, o servo que enterrou um talento. Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E não vamos pensar que tudo que nós temos conquistado é por mérito. Não vamos pensar que tudo que nós temos conquistado é porque nós somos, né, algo. É porque o Senhor tem colocado e Ele virá. Se Ele tem dado saúde, se Ele tem dado sabedoria, emprego, né, tudo que o Senhor tem nos dado. Então, vamos pedir para o Senhor me dê esse discernimento. Qual é o teu chamado para mim? O que eu preciso fazer a partir de hoje? Vamos dar uma virada, né? Você precisa virar a chave. Que 2024 seja um ano que você possa ser resposta para as pessoas que estão ao seu lado. Porque se o Senhor tem incomodado vocês, o Senhor tem feito você ouvir essa palavra, não é para outra pessoa. É para você. É para que você desperte e, através de você, vidas vão vir e receber a libertação, receber milagres, porque, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma cegueira espiritual muito grande, uma surdez espiritual, uma geleira, que nós possamos quebrar, né? Quebrar essa frieza, que nós sejamos os primeiros, pioneiras, as pioneiras, que através de nós, mulheres sejam alcançadas pelo Senhor. Que através de nós a chama possa se acender novamente, né? E o Senhor vai fazer, eu creio. Então, o desafio de hoje, que o Senhor colocou no meu coração para vocês, é que durante essa semana você medite esse desejo do que o Senhor quer para mim. Senhor, se eu estiver na direção errada, se eu estiver fazendo algo que não, que eu estivesse retendo, porque assim como Ana, eu entendi ali na palavra, foi uma direção que o Senhor me deu hoje diferente dessa palavra. Aí eu falei, pode ser, é porque ela orou tanto, ela chorou tanto, ela estava tão desesperada, ela devia estar retendo a vontade de Deus. Que nós não venhamos pagar um preço de tempo. Vamos desenrolar logo, Senhor. Faça. Se o Senhor tiver que fazer, eu abro mão. Se o Senhor tiver que fazer, eu aceito. E o Senhor me ajuda. Porque o Senhor, qual que foi o final da história de Ana? Não foi com mal. A Bíblia fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Né? Pensamentos para dar o fim que desejais. Então, o Senhor ele vai fazer o melhor. E é sempre o melhor. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra, que nessa semana você busque a presença do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Abra mão da minha, para que eu possa viver o seu chamado. Eu recebo e eu determino sobre a minha vida um novo tempo, uma nova mulher. E eu vou ser resposta. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos estar orando para que o Senhor venha despertar mais e mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nós estamos, ó Deus. Meu Deus querido, eu te louvo por essa palavra de vitória, uma palavra que veio, Senhor, nos exortar, uma palavra que veio, Senhor, nos incomodar, porque, ó Deus querido, muitas vezes nós estamos na direção, ó Deus querido, que o nosso coração está, e a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem, Senhor amado, muitas vezes ele nos leva, Senhor, a comodismo, a sentimentos, e é muito mais fácil nós andarmos, ó Pai querido, por sentimento do que nós andarmos pela direção do Senhor, pela visão que o Senhor nos dá. Então, em nome de Jesus, Pai, se nós estamos retendo a nossa bênção, se nós estamos retendo, ó Pai, segurando aquilo que o Senhor quer fazer, se nós estamos muitas vezes, ó Pai,
dando lado para o orgulho, dando lado para a tristeza, dando lado para o nosso eu, que em nome de Jesus, ó Pai querido, que todo egoísmo caia por terra, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma visão da nossa família, visão da nossa cidade, que através da nossa vida nós possamos ter resposta, Senhor, para a nossa, ó Deus querido, cidade, para a nossa igreja, resposta para a nossa nação, que Deus possa, no último dia ali do juízo final, que o Senhor possa, Senhor amado, achar graça, Senhor, falar como o Senhor disse para esses servos dos 5 talentos, dos 2 talentos. Foste fiéis no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gosto do Senhor, que essa seja a nossa vitória. Que, ó Deus querido, se nós estivermos, por algum motivo, ó Deus querido, correndo risco, se nós estivermos, ó Pai querido, na direção contrária, nós estivermos na direção, ó Pai querido, do servo que tinha um talento e que enterrou, e o Senhor tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos ouvidos, a nossa mente. Senhor, que hoje nós possamos ser despertadas, que em nome de Jesus, ó Pai querido, nós possamos desenterrar todos os talentos, que nós possamos entender que o Senhor nos deu dons, e que esses dons vão ser usados, queira o inimigo ou não queira. Queira o nosso coração ou ele não queira, que todo orgulho caia por terra, que todo medo caia por terra, em nome de Jesus, que todo atrapalho, em nome de Jesus, eu sei que a vontade do inimigo é que nós possamos, ó Deus querido, viver prostrados, ó Deus querido, que a nossa vida não tenha sentido, e assim como o Senhor nos mostrou ali, Senhor, que muitas vezes nós não estamos conseguindo, Pai, encaixar o ministério, e nós, às vezes, entramos em vários cargos, entramos em várias coisas na igreja, tentamos fazer coisas que o Senhor nem está pedindo. Em nome de Jesus, que todo espírito de confusão da nossa mente, que todo engano caia por terra agora, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Eu abençoo, Senhor amado, agora a vida das suas filhas. Eu clamo a ti, em nome de Jesus, entra, Senhor, na vida de cada uma, no coração de cada uma, e desperta, Senhor, desperta, que elas sejam, Senhor amado, impactadas, e possam impactar, ó Deus, que dessa geração de mulheres, ó Pai, e o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigada por essa palavra, Pai, nos ensina e nos dirige, Pai, nós queremos viver a tua vontade, o teu chamado, em nome de Jesus, ó Pai, e eu peço ao Senhor, abençoa o lar de cada uma, o propósito de cada uma, entra nos lares, ó Deus, que se alguém está precisando de libertação no seu lar, eu declaro bênção de libertação, eu declaro, Senhor amado, as portas abertas financeiramente, Pai, que seja restabelecida a ordem e o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Se há alguém enfermo, se há alguém, ó Pai, que precisa, Senhor amado, de cura, Deus, eu abençoo. Jesus, entra, Senhor amado, nos projetos, entra nos trabalhos das tuas filhas, entra, Senhor amado, nas famílias, e o teu nome seja glorificado, Pai. Ajuda tuas filhas onde elas não conseguem, ó Deus querido, aquilo que elas não conseguem fazer, que o Senhor possa fazer por elas e o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Nós clamamos e já te agradecemos em nome de Jesus, que seja uma semana de vitória, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus.